Graça e paz, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e nós estamos novamente com vocês com mais esta série Compreendendo as Escrituras. Sejam bem-vindos. E o tema da nossa ministração hoje é Cumprindo a Vontade de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 1 ao 3. A palavra do Senhor diz: quando Jesus acabou de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Queridos, tanto João Batista como Jesus, eles cumpriram cabalmente os desígnios de Deus, amém? Ou seja, a vontade de Deus para a sua vida. Agora, fica aqui uma pergunta: por que João Batista duvidou que Jesus era o Messias? Muitas pessoas têm dúvidas em relação a este texto. Até porque João Batista já havia se encontrado com Jesus antes. Ele havia visto Jesus muito antes, desse tempo aqui em que ele estava na prisão, ok? O próprio João Batista, ele havia testificado que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ver isso na palavra? O Evangelho de João, nós vamos agora para João, capítulo 1, versículo 29. Nós vemos aqui que João havia avistado Jesus, Jesus estava próximo dele, e ele falou para os seus discípulos aqui no versículo 29. Está escrito: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam que João estava apresentando Jesus para os seus discípulos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João também havia presenciado a manifestação divina na vida de Jesus, assim que Jesus saiu das águas de batismo. Lá está registrado que, ao sair das águas de batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como pomba, em forma de pomba sobre ele, e uma voz dos céus foi ouvida, quando Deus disse: eis o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E João, queridos, ele presenciou todos estes acontecimentos. Há uma outra passagem também, quando eles perguntaram a João se ele era o Cristo, e ele disse que não, e ele disse que ele não era digno nem sequer de desatar as correias das sandálias de Jesus. Agora é interessante, diante de todos esses acontecimentos, nós ficamos sem entender, porque aqui nesse texto, João ele pergunta se Jesus era o Messias ou se eles haviam ainda de esperar uma outra pessoa, É muito estranho diante do que nós acabamos de ouvir agora, diante das evidências sobre Jesus, em relação ao fato dele ser o Messias. Então, por que, queridos, João Batista mandou os seus discípulos perguntarem se Jesus era o Messias? Se deviam esperar outro. Por que será? Diante de todas essas evidências que o próprio João teve em relação a Jesus. Me parece, queridos, que João estava meio que duvidando.
se de fato Jesus era o Messias. Então, queridos, nós vamos descortinar, amém? Essa estranheza de João em relação a Jesus, tá? Em primeiro lugar, é bom nós observarmos que João, ele estava preso. Nós lemos aqui no texto de Mateus 11, no versículo 2, está escrito que João estava encarcerado, ok? Então ele estava preso por pregar a verdade, por pregar a palavra de Deus. É bom nós entendermos este contexto, ok? Ele estava na prisão. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que, na verdade, Jesus já era famoso, ok? Jesus já era uma pessoa conhecida, a fama de Jesus já havia crescido em toda a região. Vamos conferir. Lucas capítulo 4, vamos agora para Lucas capítulo 4, versículo 37. Lucas 4, versículo 37. A palavra diz: e a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Então vejam que Jesus já era uma pessoa popular, já era uma pessoa muito conhecida, ok? E no versículo 2 aí, né, do texto que nós já lemos, a palavra diz que João, lá na prisão, ele estava ouvindo também sobre as obras que Jesus estava fazendo, ok? Então é muito importante nós observarmos este contexto aí, tá? Em segundo lugar, queridos, certamente João, ele estava alimentando uma grande expectativa de ser livre da prisão. Eu acredito que foi por isso que ele mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era o Messias, se eles deveriam esperar uma outra pessoa. Então, eu acredito que João estava nessa expectativa a respeito de Jesus, de que Jesus iria lá e o livraria daquela prisão, ok? Aonde ele estava. Então, eu penso que João, ele, por conhecer o Velho Testamento, por conhecer as Escrituras do Velho Testamento, ele deve ter se lembrado de Isaías, capítulo 6, aliás, Isaías capítulo 61, versículo 1. Vamos lá para Isaías? Eu penso que ele se lembrou desta referência. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Que está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, João Batista sabia dessas escrituras de Isaías, ele sabia que era profético e que se referia a Jesus. E aqui está escrito que Jesus colocaria em liberdade os algemados, e essa era a situação de João Batista. Então eu acredito que ele alimentou essa expectativa, né? Mas ele continuou preso ali, e essa expectativa foi gerando uma certa frustração no coração de João, né? Porque ele não entendia, porque continuava preso, ok? Pois o Messias, Jesus, né, já estava em cena, inclusive operando sinais miraculosos. Então eu imagino que João deveria estar pensando, né, por que o Messias não veio me libertar dessa prisão, né? E ele deveria estar pensando também, eu estou preso injustamente, e Jesus, ele veio justamente para isso. E aconteceu que Jesus não foi lá para libertar João. Então, ele teve uma certa frustração, né, em relação às suas expectativas
condizente a Jesus, ok? Em terceiro lugar, queridos, eu quero dizer para vocês que a conclusão que nós chegamos é que, na verdade, João Batista não está descrente quanto à messianidade de Jesus. Eu acredito que ele cria, sim, que Jesus era o Messias. Mas só que, como eu disse, ele estava um pouco que frustrado pelo fato de Jesus não ter satisfeito as suas expectativas dele ser livre da prisão. Então, por isso, ele mandou os seus discípulos irem lá perguntar a Jesus, né? Então, ele estava querendo entender, na verdade, as ações de Jesus. Ele estava querendo compreender isso, ok? E ele pode ter pensado, né? Será que eu entendi de maneira errada, não entendi bem a missão de Jesus? Pode ser. Em quarto lugar, meus amados, a resposta de Jesus aos discípulos de João foi a seguinte. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. A resposta a João Batista, né? A resposta de Jesus. Mateus, capítulo 11, versículos 4 ao 5. Voltemos lá então para Mateus. Mateus 11, versículos 4 ao 5. Está escrito: Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Vejam então que esta foi a resposta de Jesus. Jesus, ele fala das suas obras, ele fala das suas ações como Messias, aquele que havia sido profetizado lá no Velho Testamento através dos profetas. E ele então fala sobre as suas realizações ali pelo poder de Deus, em cumprimento das profecias. Veja também Isaías capítulo 35, versículos 5 ao 6. Vamos lá para Isaías 35, versículos 5 ao 6. A palavra diz: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então nós vemos aqui mais uma profecia do Velho Testamento se cumprindo através da pessoa de Jesus. Jesus estava mostrando a João que a palavra de Deus estava se cumprindo, apesar das expectativas de João não estarem acontecendo. Então, em outras palavras, Jesus disse: falem para João que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os doentes, os enfermos são curados, os mortos estão sendo ressuscitados. Então Jesus, ele mostra isso para João. Deus, queridos, estava agindo conforme a sua vontade e segundo a sua soberania. Amém, meus amados? O que nós aprendemos então com isso, queridos? Aprendemos que nem sempre as nossas expectativas, ou seja, aquilo que nós imaginamos, vão acontecer. As nossas expectativas muitas vezes não vão acontecer, certo? Mas o que importa, meus irmãos, é que a vontade de Deus esteja se cumprindo na nossa vida. Amém? Nem sempre, meus amados, nós compreenderemos os desígnios de Deus, né, de forma plena, nem sempre. E isso estava acontecendo com João naquele momento.
justamente por sermos pessoas limitadas no nosso entendimento, na nossa mente. Então, é necessário equilibrarmos as nossas expectativas, as nossas convicções, amém? E nos sujeitarmos inteiramente à vontade de Deus. Então, é isso que nós aprendemos, né, com este acontecimento aqui envolvendo João Batista e Jesus, amém? E ainda que a vontade de Deus esteja contrária à nossa vontade, por isso João Batista estava contrariado, porque ele esperava que Jesus o libertasse daquela prisão e isso não estava acontecendo. João Batista estava preso e Jesus estava seguindo a sua vida, cumprindo a vontade de Deus para a sua vida, e João Batista lá, né, na prisão, esperando que Jesus o libertasse. E então nós vemos que por isso João então teve essa atitude, ok? Mas eu acredito que logo João compreendeu, ele compreendeu essa verdade, né? Depois que Jesus o instruiu, depois que Jesus deu a resposta ali por intermédio dos seus discípulos, ok? Então João entendeu que a vontade de Deus é que deveria ser feita. Os propósitos de Deus é que devem prevalecer, queridos, amém? Na nossa vida. Deus, ele faz o seu melhor, mesmo que não pareça para nós que Deus esteja fazendo o seu melhor, né? Mas é o nome de Deus é que deve ser engrandecido. O próprio João, certa feita, falou, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Então, encerrando essa palavra, eu quero fazer uma aplicação para mim e para você, amém? Uma pequena aplicação. Muitos de nós, líderes e servos de Deus em geral, muitas vezes nós estamos como João Batista, não é verdade? Estamos como ele, muitas vezes frustrados, porque nós começamos a imaginar as coisas como elas deverão acontecer, começamos a alimentar algumas expectativas para nós em relação a Deus, e na verdade, queridos, são expectativas que não se encaixam com os planos de Deus, sabe? Na verdade, não era aquilo que Deus, em sua soberania, havia determinado, né, para que acontecesse em nossas vidas. E nós alimentamos essas coisas. E, meus amados, Deus, em sua soberania, independentemente da situação em que eu e você estejamos vivendo hoje, né? O que importa, meus irmãos, é que a vontade de Deus esteja se cumprindo na nossa vida. Amém? E isso aconteceu plenamente na vida de João Batista, mesmo ele estando lá na prisão, ok? A vontade de Deus havia, sim, se cumprido cabalmente na vida dele e também na vida de Jesus, queridos. Na vida de Jesus, o Filho de Deus. Eu quero que você leia uma última referência, já nessa conclusão. Essa referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos agora para Atos. Atos, capítulo 20, versículo 24. Vejam só o que o apóstolo Paulo disse em relação à própria vida dele, né? Eu penso que nós vamos compreender melhor ainda, né, essa situação aqui de João Batista, a nossa própria vida, nós teremos um entendimento melhor em relação à obra de Deus, aos propósitos dele. Atos capítulo 20, versículo 24, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo que diz, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que palavra tremenda essa de Paulo. Nós vemos aí que
Nós precisamos, amados, de ter o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo teve em relação ao seu chamado, amém? Chamado de cumprir com a vontade de Deus. E eu quero dizer para vocês, meus amados, que Paulo ele deu muito mais valor ao cumprimento dos desígnios de Deus em sua vida do que na sua própria vida. É o que Paulo quer dizer aqui, né? Para Paulo era muito mais importante o propósito de Deus para a sua vida, o cumprimento deste propósito, do que a sua própria vida, do que o seu próprio bem-estar. Amém? Que tenhamos esse entendimento também, porque muitas vezes nós nos entristecemos, não é verdade? Nos entristecemos com Deus, justamente porque às vezes estamos passando por situações não muito agradáveis na vida, às vezes pode ser até uma dificuldade financeira, pode ser uma situação de desconforto na família, talvez até no próprio ministério, e nós entristecemos. Por quê? Porque nutrimos expectativas no nosso coração de que Deus faça algo, né? E às vezes acontece de Deus se calar e nós então ficamos frustrados pensando que Deus se esqueceu de nós. E não deve ser assim, amém? Vamos falar como Paulo aqui, amém? Não vamos considerar a nossa vida preciosa demais em relação aos planos de Deus, à vontade de Deus, aos seus propósitos para a nossa vida. A própria palavra diz que aquele que não aborrecer a sua própria vida não poderá encontrar a vida de fato, né? A vida eterna. Muitas vezes temos que aborrecer a nossa vida, temos que passar por situações, talvez até situações complicadas, né? Tudo isso para que a vontade de Deus ela seja feita na sua inteireza. Amém? Então que aprendamos muito com isso em nome de Jesus. Deus abençoe.